Seja bem-vindo à GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e o nosso tema de hoje é assistência ao primeiro período do parto. O que mudou? Acho que é um tema que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber qual que é a diretriz oficial da Organização Mundial da Saúde. A gente tem discordâncias, a gente tem divergências aí na literatura e essa nossa conversa de hoje é justamente para eu trazer para vocês a diretriz da Organização Mundial da Saúde. E aí vem a primeira grande dúvida, né, que é a definição. O que é fase latente e o que é fase ativa do trabalho de parto? Como é que a gente vai conceituar isso de acordo com as definições da Organização Mundial da Saúde? Lembra que a gente divide o parto, na verdade, quando a gente fala de parto em todos os tempos, né, do parto, a gente vai dizer assim, ó, que tem 4 períodos. O primeiro período é, na verdade, a fase de dilatação do colo. O colo tem que dilatar. O segundo é o período expulsivo, que é quando a gente vai ter a expulsão fetal. O terceiro período é o secundamento, que é quando a placenta vai ser dequitada. E o quarto período é aquela primeira hora pós-parto. Pegando especificamente o primeiro período do parto, a gente vai dizer assim, ó, que existe, então, a dilatação do colo do útero. Esse é o momento que o colo vai dilatar até 10 centímetros. Ele vai acabar esse primeiro período quando o colo tiver 10 centímetros de dilatação, que a gente chama de dilatação completa. E a gente tem 2 fases. A primeira fase se chama fase latente e a segunda é a fase ativa. O que a Organização Mundial da Saúde traz como definição de fase latente e fase ativa? A fase latente é aquele momento que o colo começa a ter as suas primeiras modificações e a paciente começa a ter aquelas contrações. Essas contrações ainda são mais espaçadas, essas contrações elas já conseguem fazer aquele processo de afinamento, apagamento e início de dilatação do colo do útero, mas essas contrações ainda não têm aquele ritmo, né, que a gente vai ter ali em 10 minutos 3 contrações, pelo menos 3 contrações, elas ainda são espaçadas, já estão modificando o colo do útero, mas a gente vai ter uma dilatação de até 4 centímetros. Então você toca a paciente chega lá na emergência, bem comum, né, situação bem clássica de plantão obstétrico. O paciente chega lá, 39 semanas, com queixa de dor, de contração, você faz a dinâmica, ela tem 1, 2 contrações em 10 minutos, a gente ausculta o batimento, tá tudo bem, né? Os sinais vitais da paciente também estão ok, e aí você toca a paciente. E aí a gente diz assim, olha, ela tá com um colo médio, um colo centrado, 2 centímetros de dilatação. Se o colo tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros ou 4 centímetros, de acordo com a OMS, de novo, né? A gente vai ter divergências de literatura, mas aqui eu estou trazendo a literatura oficial da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a OMS, se considera como fase latente. Não precisa admitir essa paciente, não é o momento dela ser admitida ainda na maternidade. O que a gente tem que fazer é orientar, tranquilizar essa gestante, que ela está ainda em fase latente de trabalho de parto e que ela deve retornar né, no serviço quando ela tiver com contrações já mais frequentes, ela tenha pelo menos 3 contrações em 10 minutos, e aí então ela pode ser orientada. Se ela se sentir mais confortável a ir para sua casa, se ela se sentir mais confortável em ficar ali pelo hospital, pelo serviço, pelo local onde você está prestando o atendimento, né? Se ela preferir ficar por ali também pode. O que a gente tem que fazer é tranquilizar ela e deixar ela super à vontade para que ela fique no lugar onde ela se sinta mais confortável. Tem que lembrar que sempre ela é a protagonista, né? E a nossa função, nosso papel como cuidadores é tranquilizar ela de que tá tudo bem e ela deve ficar onde ela se sente mais confortável. Tá bom, Jader, mas quando que começa a fase ativa? De acordo com a OMS, a definição de fase ativa é
5 centímetros de dilatação. Eu tenho que ter contrações regulares, pelo menos 3 em 10 minutos, e um colo dilatado 5 centímetros ou mais. Então, a partir dos 5 centímetros, inicia realmente a fase ativa do trabalho de parto, e esse é o momento que a paciente, então, deve ser admitida, né? Esse é o momento, então, que eu vou admitir essa paciente, esse é o momento que a gente vai acompanhar essa paciente, esse é o momento de colocar essa paciente no partograma. Então, essa é a fase ativa, essa é a definição de fase ativa de trabalho de parto. Na prática, às vezes a gente diz assim, não está no momento ainda da gente admitir a paciente porque ela não está em trabalho de parto. Na verdade, ela não está em fase ativa de trabalho de parto, né? Porque a definição de fase ativa é dinâmica, aquela dinâmica uterina regular, coordenada, pelo menos 3 em 10, e um colo com 5 centímetros ou mais de dilatação. E aí vem a pergunta, então assim, a paciente está em fase ativa de trabalho de parto, é o momento dela ser admitida. O que não fazer? Vamos começar primeiro pelo que não fazer. Essa foi uma grande mudança que a gente teve aí ao longo desses últimos anos, né? Porque a gente tinha uma conduta muito mais invasiva no passado, né? A paciente, ela internava em fase ativa de trabalho de parto e aí já recebia aquela prescrição padrão, né? NPO, nada por via oral, aí se orientava a fazer enema, né? Que seria aquela lavagem intestinal, se orientava a fazer tricotomia, que é a raspagem dos pelos. Então, tudo isso caiu por terra. Atualmente, a paciente pode ingerir, né? Se ela quiser ingerir um líquido, se ela se sentir confortável, né? Ela pode, então, ter dieta. Não é indicado mais prescrever NPO, nada por via oral. Não é mais indicado fazer enema e também não é mais indicado fazer tricotomia. Então, nada disso mais é indicado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa paciente, então, ela vai ser admitida e no momento, então, em que ela vai ser admitida, a gente não deve fazer esses procedimentos padrões, né, que se fazia no passado, que era deixar a paciente totalmente em jejum, totalmente em NPO, muito menos a tricotomia, muito menos o enema. Tá, mas aí vem aquela história, não é adequado a gente fazer aí uma pelvimetria para a gente avaliar os diâmetros da bacia, né, para a gente ver as conjugatas. Isso também é outra coisa que não é mais indicado, né? Antigamente a gente tinha, claro, a gente ainda tem essa ciência, né, das conjugatas, a gente tem essa ciência da pelvimetria, só que atualmente fazer pelvimetria, a gente avaliar, né, a conjugata diagonalis, para a gente identificar o valor que vai dar a conjugata obstétrica, né? Existe essa ciência, mas a Organização Mundial da Saúde não recomenda mais, né? Isso está escrito aí de uma forma muito clara, muito objetiva na diretriz oficial da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Eles não recomendam mais que se faça pelvimetria. Então, o que não fazer, né, é deixar a paciente em NPO, o que não fazer é tricotomia, o que não fazer é enema e também o que não fazer é pelvimetria. E aquele repouso absoluto no leito também, né, que era outra coisa que por vezes se indicava, também é outra coisa para não fazer. E quando a paciente interna em trabalho de parto, em fase ativa de trabalho de parto, o que pode ser oferecido para essa paciente? Quando a paciente ela é admitida na maternidade, então tem várias coisas que podem ser oferecidas para ela. Essa paciente, então, ela não precisa ficar restrita ao leito, ela pode, se ela quiser ficar restrita ao leito, pode, né? Mas assim, lembrar que é sempre ela a protagonista. Então a gente vai dizer para ela, olha, você pode ficar deitada, se você quiser, você pode caminhar se você quiser. O ideal é que o serviço tenha, né, bolas, aquelas bolas de pilates, né, que a gente sabe que são bolas super interessantes, né, para serem usadas durante o trabalho de parto. Tem a música,
tem o aroma, tem a massagem, tem várias coisas, né? Tem vários outros profissionais também, né? Que estão junto, né? Com a gente, que vão prestar toda essa assistência junto. Então, tem várias coisas legais, várias coisas bacanas que podem ser oferecidas aí, né? Para a paciente durante essa fase ativa do trabalho de parto. Então, o ideal é que ela lembre, né, ela saiba que ela é a protagonista sempre, né, e aí então se a paciente preferir, não, eu gostaria de ficar caminhando, eu me sinto melhor se eu ficar caminhando, ok, não, eu me sinto melhor se eu ficar deitada, ok, então ela deve identificar como que ela se sente melhor e ela vai ser sempre a protagonista, né, a gente vai sempre deixar a paciente à vontade, né, para que ela faça o que realmente ela tem, como que ela se sente melhor, como que ela se sente realmente mais confortável. Aquela história também da gente pegar acesso venoso, deixar a paciente presa, né, com acesso venoso, também não se recomenda, né, não são coisas que são recomendadas. Então, o importante é que a paciente tenha ciência, né, de que ela está num local acolhedor, num local adequado, com vários profissionais, com uma equipe multidisciplinar aí, que todos estão aí realmente em cima de uma ideia de oferecer o maior conforto e a melhor experiência para ela, e ela vai realmente estar à vontade também para que ela fique numa posição que seja confortável, para que ela faça coisas, né? A gente tem o banho também, né? Tem várias coisas, né? Tem o cavalo de madeira, tudo isso pode ser oferecido para a paciente durante esse momento, e ela realmente vai dizer aquilo que faz sentido para ela, como que realmente a experiência ela vai ser legal, vai ser bacana de acordo com o que ela realmente considera como o melhor, né, como o mais adequado. Geralmente as pacientes já trazem também aquele plano de parto, então tudo isso realmente veio para somar e é importante que a gente esteja ao lado, acolhendo, observando, né, e fornecendo todo esse apoio aí que a nossa paciente merece. Uma questão extremamente técnica. Durante a fase ativa do trabalho de parto, de quanto em quanto tempo deve ser feita a dinâmica uterina, de quanto em quanto tempo deve ser auscultado o batimento cardíaco fetal e de quanto em quanto tempo a paciente deve ser tocada. Essa é uma informação técnica muito importante. Olha só, durante a fase ativa, então a paciente está com 5 centímetros ou mais, né? Ela foi admitida, essa paciente, então, ela vai ser avaliada, a dinâmica uterina, né? A gente vai contar as contrações, vai avaliar a duração das contrações e a intensidade a cada hora. Então, de hora em hora, a dinâmica uterina, ela deve ser avaliada. O batimento cardíaco fetal, isso aqui é muito importante, ele deve ser auscultado a cada 15 a 30 minutos. Isso está na diretriz oficial da OMS. Então, a cada 15 a 30 minutos, os batimentos cardíacos fetais, os famosos BCFs, né, eles devem ser avaliados. Não é só de hora em hora, né? Aquela coisa de que, não, a gente ausculta de hora em hora e tá ok. Não, é a cada 15, 30 minutos. Isso na fase ativa de trabalho de parto. E depois, no período expulsivo, se recomenda que a cada 5 minutos os batimentos sejam auscultados. Então, é importante a gente respeitar isso, né? Que é a diretriz oficial. E o toque vaginal, que também se fazia com muita frequência, né? Ele definitivamente foi super espaçado agora na diretriz da Organização Mundial da Saúde. De novo, a gente vai ter divergências, né, de literatura, mas a OMS, que é o que eu estou embasando, né, essa nossa conversa aqui hoje, definitivamente coloca que durante a fase ativa de trabalho de parto, você deve tocar a paciente a cada 4 horas. Nossa, mas só 4 horas? 4 horas. Não precisa fazer o toque antes. Tá, mas então assim, se ela internou com 6 centímetros, daqui a 4 horas eu espero que talvez ela esteja com mais ou menos uns 10 centímetros. Ok, aí ela já vai ter terminado a fase ativa do trabalho de parto e já vai entrar então no período expulsivo. Tudo bem, você vai levar 4 horas para tocar. Obviamente, né, gente, isso deve ser flexibilizado de acordo com cada paciente, né, com cada caso. Se a paciente disser, não, eu gostaria de ser examinada agora porque eu quero saber quanto que tá, você vai tocar antes, né, porque aí foi por um desejo da paciente. Tudo isso pode ser individualizado.
Mas, do ponto de vista técnico, a recomendação oficial da OMS é tocar a cada 4 horas durante a fase ativa do trabalho de parto. Mas afinal, o que é que pode ser considerado como um trabalho de parto eutóxico? O trabalho de parto eutóxico, né, que seria aquele trabalho de parto normal, que a gente antigamente dizia assim, não tem que evoluir 1 centímetro por hora, né? Na verdade, assim, foi muito estudado, né, a evolução normal dos trabalhos de parto e a gente sabe que essa velocidade de progressão de aproximadamente 1 centímetro por hora, ela realmente é uma média. Só que ela não deve ser aplicada como uma regra para todas as mulheres. Tem mulheres que têm uma velocidade de dilatação mais lenta, né? E às vezes a gente quer sempre matematizar tudo, né? Eu sempre digo que o mundo, depois aí de todo o histórico, né? De toda a história da sociedade, a gente tem essa tendência de querer deixar tudo muito mais matemático, muito mais cartesiano, né? E o corpo humano não é assim, o corpo humano não é uma máquina, não é um computador, né, que funciona numericamente. A gente tem uma média de 1 centímetro por hora, mas tem mulheres que dilatam menos de 1 centímetro por hora, é uma velocidade mais lenta de progressão, e isso não quer dizer que isso seja patológico, né? Então a gente tem que deixar, às vezes, essa questão cartesiana assim um pouquinho de lado, né? Quando a gente exerce a medicina. Então tem pacientes que progridem mais lento do que 1 centímetro por hora, e mesmo assim, se está evoluindo de uma forma lenta, mas está evoluindo, a mãe está bem, o batimento cardíaco do feto também, os BCFs estão bem, a gente pode considerar também como eutóxico. Então, atualmente, o que é considerado como trabalho de parto eutóxico é aquele colo que progride, que está tendo progressão, né, da dilatação, mesmo que seja menos de 1 centímetro por hora, mas que está progredindo, e aquela mãe que está bem e aquele bebê também que está bem. Então, assim, sempre eu tenho que analisar o conjunto, não é só um número, né? Eu preciso analisar o conjunto, eu preciso ver a velocidade de progressão, mas ver se a mãe está bem e ver se o feto está bem. Se o BCF está bem, né, não tem nenhum sinal aí de bradicardia, não tem nenhum sinal aí para a gente pensar, né, num evento hipóxico fetal, alguma coisa que a gente tenha que fazer algum tipo de intervenção, a mãe também está indo super bem, né? Definitivamente essa é a definição de parto eutóxico. É aquele que está progredindo, né? E que a gente tem um binômio materno-fetal aí sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de intercorrência. Esse era o meu recado. O objetivo era a gente revisar, então, os pontos principais da diretriz da Organização Mundial da Saúde, e esse foi o grande objetivo, então, do nosso bate-papo. Qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. Comentem, tragam as dúvidas, tragam as experiências, que o objetivo é justamente esse, é a gente construir juntos o conhecimento. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.